Olá, está começando mais um vídeo de literatura. Hoje eu vou fazer uma introdução ao romantismo, escola literária que surge na Europa no século XVIII, período em que tanto o clero quanto a nobreza usufruíam de vários privilégios, ao passo que a burguesia raramente ocupava algum cargo político. A Revolução Industrial, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa determinaram a queda do absolutismo e consolidaram o capitalismo como um novo sistema econômico. Dessa forma, as revoluções burguesas mudam o perfil da sociedade europeia. Liderando as transformações econômicas e sociais, a burguesia ganha poder político e passa a buscar uma arte que a represente. É nesse contexto de ascensão da burguesia, ascensão não apenas social e econômica, mas ascensão política, que surge o romantismo. O romantismo se opõe ao racionalismo do arcadismo, uma vez que interpreta a realidade filtrando-a pelas emoções. Essa escola literária surge primeiramente na Alemanha, depois Inglaterra e França. Na Alemanha, o grande nome do romantismo é Goethe, com a obra Os Sofrimentos do Jovem Werther. Esta obra é um romance epistolar. Nós conhecemos a história de Werther e o seu sofrimento através das cartas que ele escrevia ao amigo Wilhelm. Werther passa por vários momentos de tristeza e quando ele está triste, a natureza ela se mostra triste. A natureza está sempre em sintonia com o personagem. Ela acompanha o estado de espírito do personagem, que é uma característica do romantismo. Então, Werther, quando ele estava feliz na companhia de Lotte, que é o personagem por quem ele se apaixona loucamente, quando ele está na companhia de Lotte, a natureza lhe parece agradável e bela. Quando ele está distante dela, lhe parece sombria e triste. E todos os sentimentos de Werther nós conhecemos através das cartas. Então aqui há o confessionalismo, né? Werther ele confessa os seus sentimentos em relação a Lotte, o amor que ele sente por ela, que é como se fosse a própria vida dele. O amor é levado ao exagero, é levado até mesmo à loucura. E quando ele está longe dela, ele fica muito triste. É como se a vida perdesse totalmente o sentido. Lotte é uma moça muito bonita, mas que é noiva, né? É noiva de um rapaz, de Albert. E Albert conquista também Werther, pelo caráter, pela forma com que ele trata Lotte. Então há um duplo sofrimento, né? Além de Werther ser apaixonado por Lotte, ele admira o noivo dela. Então há aqui uma impossibilidade da realização desse amor, da concretização. Nós sabemos, através das cartas que Werther escrevia para o amigo Wilhelm, nós sabemos que Lotte também era apaixonada por ele, mas isso segundo as confissões dele. Lotte, ela não tem voz aqui. Então nós não sabemos até que ponto isso é verdade, até que ponto o amor de Werther era correspondido ou não. Essa obra trata também sobre um tema que gerou muita polêmica na época, que é o suicídio, e ela causou o que foi chamado na época de efeito Werther. Muitos jovens passaram a cometer suicídio e muitos usavam a mesma roupa, quer dizer, uma roupa semelhante à que Werther usava. Então essa obra, por ter as características do romantismo, como o confessionalismo, o contato com a natureza, o exagero em relação aos sentimentos, em relação ao amor, ela é uma obra com características românticas, então é a obra mais importante do romantismo na Alemanha. Alguns trechos aqui que exemplificam o que eu estou falando, que é essas características do romantismo. Na carta que ele escreve a Wilhelm, a carta de 30 de outubro
de 27 de outubro. Ele diz assim: tenho tanta coisa e o meu sentimento por ela devora tudo. Tenho tanta coisa e sem ela tudo se reduz a nada. Então aqui o amor de Werther em relação o amor de Werther por Lotte é como se fosse a própria vida. A impossibilidade desse amor, da realização desse amor, significa a própria morte. Há outro trecho também na carta de 15 de agosto, como eu falei, esse é um romance epistolar, onde ele diz assim: com toda a certeza neste mundo, nada é mais necessário às pessoas do que o amor. Então, ou se tem o amor, ou é preferível a morte. Então, essa é a obra O Sofrimento do Jovem Werther, de Goethe, que é o autor de destaque do romantismo na Alemanha. Já na Inglaterra, destaca-se a produção de Lord Byron, com seu estilo decadentista, a sua morbidez, o seu pessimismo, a sua angústia. Esse autor influenciou o romantismo aqui no Brasil. A segunda geração romântica no Brasil, chamada de ultrarromântica, o mal do século, é também chamada de geração byroniana, em uma homenagem a esse autor, a esse escritor Lord Byron, com a sua produção pessimista, decadentista e mórbida. Há ainda um outro nome de destaque na Inglaterra, que é William Blake, que se destacou tanto na pintura quanto na literatura, na xilogravura. William Blake rompe com os padrões da arte clássica e produz a sua arte baseada em visões celestiais e demoníacas. Embora ele acreditasse nessas visões místicas não palpáveis, ele também considerava a ciência, ele não desprezava a ciência. Para Blake, ciência e o místico caminham juntos. Isso se percebe na obra O Ancião dos Dias, em que há uma figura humanizada de Deus apontando para baixo, segurando um compasso, o que sugere que a criação ela se dá a partir da ciência. Então, para Blake, ciência e o místico, como eu já falei antes, caminham juntos. Já na França, nós temos os escritores Alexandre Dumas, o pai e o filho, e nós temos também o escritor Victor Hugo. O romantismo na França nasce com a Revolução Francesa. Essa escola literária é o liberalismo na literatura. Portanto, é natural que os escritores da época eles abordem em suas obras literárias a questão social. Isso acontece com o escritor Victor Hugo. Victor Hugo, que influencia o romantismo aqui no Brasil, a terceira geração, aqui que tem como principal representante Castro Alves, é chamada também de geração goana em uma homenagem a esse autor. Victor Hugo tem uma obra de destaque que aborda bem essa questão social, que é a obra Os Miseráveis. Os Miseráveis tem como personagem principal Jean Valjean. Quem é Jean Valjean? Um homem que foi preso, ficou 19 anos na prisão por conta de tentar alimentar os sobrinhos que estavam passando fome. Então ele roubou um pão e por esse motivo ele ficou todo esse tempo preso. Todas as vezes que ele tentava fugir, ele era capturado e ficava mais tempo na prisão. Isso soma 19 anos. Quando ele sai, ele não encontra ninguém que o ajude até um certo momento. Ele fica excluído, jogado nas ruas, passando fome e está já em desespero. E aí ele encontra abrigo na casa do abade. O abade o acolhe, o ajuda, o alimenta. Só que Jean Valjean já estava tão frustrado e sem saber o que fazer depois ao sair dali. Então ele rouba as pratarias lá do abade. E quando ele consegue sair de lá, ele é preso novamente, porque estava com pratarias que não lhe pertenciam. E ele, quando volta para a casa do abade, o abade fala para os que o capturaram que ele não havia roubado, que inclusive ele havia esquecido 2 castiçais que ele havia dado para ele de presente.
Então, o abade ele foi generoso com Jean Valjean. E aquela generosidade o transformou. Ele percebeu que o que vale a pena é ser bom. Então, a bondade humana, ela se sobressai em meio a tanta maldade, em meio a tanta injustiça. O que vale é a bondade humana. E a partir disso, ele muda totalmente de vida. Ele consegue se reestruturar, ele precisa usar um outro nome, porque com aquele nome de ex-presidiário ele não ia conseguir jamais se reestruturar novamente. Então ele adota um nome falso e recomeça a sua vida, monta uma fábrica e quando ele estava na fábrica já usando outro nome, já com seus funcionários, lá ele conhece Fantine. Fantine, que é uma moça que trabalhava e para ajudar a filha que ela havia deixado com um casal, porque Fantine era mãe solteira. Na época era proibido, então ela foi obrigada a deixar a filha com um casal que a explorava. Então tudo que ela trabalhava era para dar para esse casal, e o casal ainda explorava a criança. Então Fantine, quando foi descoberta pelos funcionários da fábrica, o gerente da fábrica a demite por saber que ela era mãe solteira. Então, pensando na filha e em desespero, né, para conseguir levar dinheiro para aquele casal que cuidava da filha, ela vai viver da prostituição e ela acaba ficando doente, uma situação degradante. E quando ela está muito doente, Jean Valjean vai visitá-la e se compromete de cuidar da filha, Cosette. Então, a história de Jean Valjean, né, toma agora um novo sentido, porque ele tem uma menina que ele precisa cuidar. E ele passa a cuidar dessa menina como se fosse a própria filha. Jean Valjean ele dá vários exemplos nessa obra da bondade humana. Como a bondade humana ela é capaz de transformar o espaço onde se vive. Isso ele faz ajudando Cosette, ajudando Fantine, ajudando as outras pessoas, e em vários momentos da obra ele mostra a sua grandiosidade. Vocês precisam ler a obra Os Miseráveis, tem um filme baseado na obra, tem um musical, já teve várias adaptações dessa obra. Victor Hugo também escreve várias peças teatrais, inclusive uma delas fala sobre a redenção de uma prostituta também, que é a obra Marion Delorme, esse é o nome francês. Marion Delorme traz uma prostituta que tem uma história semelhante à da personagem Lúcia, da obra Lucília, de José de Alencar, né, nosso autor brasileiro. Então, percebe-se que a obra de Victor Hugo influenciou tanto a terceira geração do romantismo, como o romantismo em prosa aqui no Brasil. Há também outro autor de destaque, como eu já falei antes, que é o Alexandre Dumas. Alexandre Dumas escreve a obra O Conde de Monte Cristo. Ele nos traz um herói que a princípio é ingênuo, mas que tem um caráter elevado, é uma pessoa totalmente do bem, mas por ser ingênuo vai ser traído pelos amigos, né? Os amigos sentem inveja do relacionamento que ele tem com uma moça muito bonita, sentem inveja porque ele é um marinheiro que é promovido a capitão. Então eles preparam uma armadilha para Edmond, que é o personagem central aí da obra O Conde de Monte Cristo, e ele fica muitos anos na prisão. E quando ele volta de lá, acontece algo assim extraordinário. Esse personagem ele se transforma. Isso acontece muito com os heróis românticos que passam de ingênuos a o todo-poderoso, né? Chega um certo momento que ele não tem mais aquela ingenuidade e ele arma um plano de vingança para aqueles que o traíram. E quando ele volta, ele fala para os seus inimigos, né? Tem um trecho que vou ler que mostra essa volta triunfal de Edmond. Sou dessas criaturas excepcionais, sim, senhor, e creio que até o dia de hoje homem algum viu-se numa posição igual à minha. Os domínios dos reis são limitados, seja por montanhas,
seja por rios, seja por uma mudança de costumes, seja por uma língua diferente. Meu reino, por sua vez, é do tamanho do mundo, pois não sou nem italiano, nem francês, nem hindu, nem americano, nem espanhol. Sou cosmopolita. Nenhum país pode dizer que me viu nascer. Somente Deus sabe que torrão há de me ver morrer. Esse é um trecho da obra O Conde de Monte Cristo. É o momento em que Edmond volta para encontrar seus inimigos e colocar em prática o seu plano de vingança. É importante que leiam a obra para saber como Edmond conseguiu fugir da prisão, uma prisão onde os prisioneiros só saíam de lá mortos, né? Mas Edmond ele consegue fugir da prisão e de que forma um ex-prisioneiro consegue transformar-se em um conde de Monte Cristo, o homem muito poderoso. É como se percebe no trecho que eu acabei de ler. Há também a obra A Dama das Camélias, que traz a história de redenção de uma prostituta, assim como acontece na obra Lucíula, de José de Alencar. Então, José de Alencar, no romance Lucíula, traz influências tanto da obra A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas Filho, como também do personagem da peça teatral de Victor Hugo, Marion Delorme. No próximo vídeo eu falarei sobre o romantismo em Portugal e em outro vídeo vou falar também sobre o romantismo no Brasil.